número de testemunhas acreditam que as pessoas sombra agem como guardiões benevolentes, assistindo e guiando a muitas testemunhas que não têm dúvida do potencial maligno de cortar a alma dessas criaturas, desses seres. O post ele traz aqui relatos das pessoas que têm vivenciado o contato com esses seres. Então nós vamos ler alguns aqui para vocês vão tirar suas dúvidas, suas conclusões. Eles foram recolhidos de fóruns, de sites, de depoimentos, que estão aí pela internet, que existem aos milhares, relatos de pessoas que tiveram contato com essas entidades. E o que eu compreendi lendo muito desses relatos é que a maioria não fala nada por ter medo de ser taxado de louca. Isso é muito comum, né? Dessa maneira terminam se escondendo atrás aí de um perfil fake e vindo desabafar na internet, nos fóruns. Separei aqui alguns muito interessantes sobre esses encontros com as pessoas sombra e no final vou contar um meu. Vamos começar por esse. Nome Steve, sexta-feira, 13 de agosto de 1988. Ele enviou para o site Shadow People Forum. Olá, conheci o seu site e li histórias em que outras pessoas enviaram seus relatos, muito assustadores de fato. Resolvi relatar o estranho acontecimento que ocorreu comigo recentemente. Se vocês tiverem ideia de algo, por favor, me ajude. Eu morava em uma cidade chamada Bolton, perto de Manchester, no norte da Inglaterra. Isso há cerca de 8 anos atrás, quando eu tinha 16 anos, geralmente muitas coisas estranhas acontecem comigo. Desde já, vi até fenômenos elétricos inexplicáveis. E eu já presenciei, pois bem, certa noite, eu estava com um amigo meu assistindo TV, estava sentado na única cadeira perto da TV e tinha que virar o rosto para o meu amigo, deitado no sofá para conversar. Ao fazer isso, obtive uma visão completa da sala e em particular da divisória de vidro que separa a sala principal da sala de jantar. A divisória de vidro é em uma parede entre as salas na altura do meu peito, 1,50 m, e é toda de vidro manchado, impedindo uma visão clara. Ao lado dessa divisória também há uma porta para o corredor, que é completamente de vidro, porém de outro material mais resistente. As luzes estavam apagadas de forma que apenas a luz da TV refletia nas formas do vidro. Estava passando um programa muito polêmico e lembro que me virei para falar com meu amigo. Olhei para ele, mas minha visão foi além, abrangendo toda a sala. Nesse instante foi que observei, através da porta de vidro, que tinha alguém de pé. O temor tomou conta do meu ser. Enquanto olhava paralisado aquilo, deslizou passando a porta, passando por detrás da divisória e sumindo na escuridão da sala de jantar. Pensei, estou ficando maluco? Virei novamente para a TV sem dizer nada. Suava frio. Já meu amigo assistia tranquilamente o programa. Me convenci que era a minha imaginação. Temi olhar para trás novamente. E não fiz até que ocorreu uma interferência no sinal da TV. Os resmungos do meu amigo me fizeram olhar em sua direção novamente. E lá estava ele, desta vez claramente atrás da partição. Eu estava prestes a voltar meus olhos novamente ao televisor e começar a rezar. Nesse meio tempo, meu amigo curioso resolveu olhar o que eu tanto observava e ficou absolutamente aterrorizado. Percebi então que não era fruto da minha imaginação. Ambos estávamos vendo aquela entidade sinistra. Fugimos apavorados da casa, pulando a janela da sala. Ficamos lá fora até os pais do meu amigo chegar. Falamos que podia haver um ladrão na casa. Eles verificaram cada porta e janela, tudo trancado, exceto a janela da sala por onde fugimos. Rimos bastante e eu fiz de tudo para esquecer. E esqueci, pelo menos em partes. Mês atrás estava chegando em casa e após a faculdade, entrei em casa, desliguei o alarme, larguei meu material em cima da mesa e subi para o quarto para telefonar a um amigo. Após 5 minutos no telefone,
Percebi que alguém havia chegado em casa. Pensei que era o meu irmão. Olhei pela visão periférica e ele ficou fora da porta do quarto. Fiquei muito irritado com ele. Ouvindo então, disse-lhe para sair. Mas ele continuou ali, parado. E, incomodado com a presença, levantei-me da cama e fui em direção da porta para fechá-la. Ele não estava mais ali. Comecei a analisar a situação. Uma hora dessas, meu irmão ainda deveria estar na faculdade. Nenhuma das duas portas estavam abertas. Ficaram trancadas. Como eu deixei e não ouvi nenhum movimento, procurei pela casa toda, nada, não tinha ninguém em casa. E tudo estava trancado. 4 dias depois eu estava em casa, sozinho. As lâmpadas do meu quarto haviam queimado. Então, após uma tempestade que ocorreu lá, e a única luz que eu conseguia fora do quarto da frente, com a iluminação reduzida. Tive que me ajoelhar frente ao armário para procurar uma roupa para ir dormir. De repente, um frio absurdo tomou conta do local. Comecei a me sentir mal. As luzes do quarto vizinho começaram a piscar. Ficava ora na sombra, ora na claridade. Senti que estava sendo observado. Olhei para trás e vi aquilo deslizando no meio da escuridão. Saí voando, atropelando tudo que eu encontrava pelo caminho. Cambaleando pela escadaria até chegar na porta, não conseguia mais dormir direito. As luzes ficam acesas o dia todo. Vocês podem me dar alguma explicação sobre isso? Outro relato é o rapaz se identificou como Warwolf. Foi em 4,99 e ele mandou para o canal paranormalabout.com. O autor não se revelou sobre a identidade espiritual. Ele disse que quando era jovem, com cerca de 10 anos de idade, lembro de um acontecimento que nunca mais sairia da minha mente. Uma noite estava dormindo no meu quarto, quando acordei sem razão. Sentei-me na minha cama e comecei a olhar ao redor. Gelei quando vi na frente da minha janela uma sombra negra me observando. Ele não tinha rosto. Era simplesmente um vulto. Estava tão assustada que não conseguia me mexer. Quando tomei controle do meu corpo novamente, me escondi debaixo das minhas cobertas e fiquei lá até o amanhecer. No dia seguinte, eu disse à minha mãe sobre isso e ela colocou uma cortina na minha janela. Porque pensava que a criatura tinha entrado pela janela. Então eu fiquei mais tranquila, né? Mas naquela mesma noite, minha mãe me disse que a sombra foi visitá-la. Quando acordou à noite, lá estava ela observando frente à janela do seu quarto. Ela rapidamente levantou-se, acendeu as luzes e a sombra sumiu segundos antes na escuridão. Então ela fechou as cortinas e deixou por isso mesmo. Claro, permaneceu com as luzes acesas. Daquele dia em diante, toda a noite ela me lembrava de fechar todas as cortinas da casa. Poucos anos depois, o meu irmão teve a mesma experiência. Ele tinha 8 anos de idade e ficou traumatizado. Até hoje ele não consegue dormir sozinho. E eu não sei por que isso nos visitou, ou qual era o seu objetivo. Meu conselho às pessoas é para fechar as suas cortinas à noite e ter um interruptor bem próximo à sua cama.